a graça e a paz. Hoje estaremos falando sobre o crente pode fazer tatuagem? Senhor, abençoa teu servo na explanação da tua palavra. Abre os olhos espirituais de todos. Derrama da tua graça e a tua misericórdia na vida de todos que ouvirem a tua palavra. Que vidas venham ser edificadas, alcançadas para a honra e glória do teu nome. Eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. A graça e a paz. Esse mês de março, hoje é a primeira live do mês de março. E neste mês de março, nós estamos aí fazendo 5 anos que iniciamos esse projeto Pilares da Edificação. Pilares de Edificação surgiu em meio ao momento difícil da humanidade, no meio da pandemia, logo no início da pandemia. E depois nós vamos posteriormente falar como aconteceu. Mas hoje, pela graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, estamos aí com 5 anos, trazendo a palavra de Deus, a palavra da verdade, fortalecendo vidas. E esse assunto que nós vamos abordar hoje, nós estávamos lá em João Pessoa, na Paraíba, e algumas pessoas nos procuraram. Houve uma pessoa que nos procurou, na verdade, parecia até mesmo um gibi, todo tatuado, e ele estava tendo problema em igreja. Algumas igrejas não o aceitavam, principalmente para algum ministério, e foi nos procurar. Outra pessoa também teve um problema com tatuagem e nos procurou, nos pedindo ajuda. E algumas pessoas nos pediram para abordar este assunto, mas o Senhor foi nos levando para outros assuntos, estudos, né? A carta do apóstolo Paulo ao Romano, a importância da conversão, da genuína, depois o estudo para onde vai a alma, e essa primeira live do mês de março, então nós vamos falar sobre isso, sobre o crente pode fazer tatuagem? É pecado fazer tatuagem? Eu gostaria de entrar nesse assunto, né, comentando o que há na Escritura, que o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, onde nós estamos participando, nós estávamos no culto de ceia, participando da ceia. Inclusive tem uma irmã, a irmã Nancy Tereza estava junto conosco, ali, estava participando no mesmo horário. E quando o pastor falou esta palavra, eu já tinha estudado, estava estudando essa palavra, pedindo orientação, jejuando, orando por esse estudo. E quando o pastor citou ali no culto, né, na abertura do culto, a palavra, citou justamente essa passagem, o Espírito Santo me trouxe uma alegria muito grande no meu coração, confirmando então toda esta mensagem. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, o versículo 1 e o 2 diz assim: Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bem, então Paulo está usando aqui o modo indicativo para declarar o que Deus tem feito por nós. E antes de usar o imperativo, que é a nossa responsabilidade, Paulo inicia dizendo: rogo-vos, suplico-vos. A ordem aqui estabelecida por Paulo, primeiro é a doutrina, depois o dever. O nosso culto envolve a oferta do nosso corpo. O que significa a entrega do nosso corpo, a devoção e a dedicação total. O cristão deve ser diferente da sociedade não cristã. Devemos experimentar uma transformação progressiva de vida por meio da renovação da nossa mente. Então,
O apóstolo Paulo, então, aqui no capítulo 12 de Romanos, versículo 1 e 2, né? É interessante que ele vai dizer, rogo-vos, irmãos, em algumas traduções está, suplico-vos, irmãos. Né? Então a ordem aqui estabelecida é, primeiro a doutrina, depois o dever. Bem, e Paulo ele vai nos ensinar aqui, então, que o nosso culto deve ser um culto racional, uma entrega total a Deus. O problema é que hoje estão até mesmo usando aí uma certa etimologia, dizendo que você já recebeu a Cristo como Senhor Salvador da sua vida, você já recebeu a Cristo, mas o contexto bíblico vai nos levar a entregar a nossa vida a Cristo. E aquele que entrega a vida a Cristo significa que a vida não lhe pertence mais. Todo o seu ser, então, foi entregue a Cristo. E no momento que entregue a Cristo, então, o nosso corpo já não nos pertence mais. O problema é que tem pessoas que ainda estão nesse contexto de aceitaram a Cristo. Mas a verdade é que você deve receber, entregar a sua vida a Cristo por completo. Fazer tatuagem é relevante para o reino de Deus? Então, algumas pessoas podem dizer, mas o crente pode fazer tatuagem? É pecado fazer tatuagem? Mas fazer tatuagem é relevante para o reino de Deus? Alguns teólogos e pastores vão usar um versículo lá do Antigo Testamento, do livro de Levítico, para justificarem sua tese. Lá em Levítico, capítulo 19, o versículo 28, lá de Levítico, diz assim o texto. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Então, muitos vão usar esse argumento aqui, né? Lá em Levítico está dizendo que nós não podemos fazer marca nenhuma no nosso corpo, não podemos... Mas, aqueles que defendem o uso da tatuagem, né? Eles vão refutar, usando o versículo anterior, do versículo 27, no capítulo 19 de Levítico. O único livro que fala alguma coisa sobre riscar o corpo, tatuar ou marcar o corpo é no livro de Levítico. É o único que vai falar sobre isso e que vão usar esse argumento, né? Então, no 28 diz assim, pelos mortos não fareis incisões no vosso corpo, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. No 27 vai dizer assim, não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis a ponta da barba. Então, ó, aqueles que defendem que você pode fazer tatuagem, vão falar, não, mas lá em Levítico está falando para os mortos, né? Não fazer tatuagem para os mortos, é culto aos mortos. E eles vão dizer, então no versículo anterior fala que você não pode aparar a barba. Bem, veja bem, esse texto de Levítico não podemos usar com base, tendo em vista que se trata de culto aos mortos. O contexto desse versículo está se referindo de culto aos mortos. Não deve se fazer tatuagem, riscar o corpo por culto aos mortos. Então nós não podemos usar esse versículo para defender uso de tatuagem ou simplesmente para dizer que não pode, que é pecado fazer tatuagem. Nós não podemos usar esse versículo. Muitos têm usado esse versículo. Esse versículo não dá margem para isso. Esse versículo está dizendo de culto aos mortos. Ali está falando de um ritual, de um culto aos mortos. Bem, porém as escrituras contrapõem argumentos que incentivam o uso de tatuagem. Nós não podemos usar esse texto, mas a escritura, num todo, ela contrapõe argumentos que incentivam o uso de tatuagem. Lá em 1 Coríntios, capítulo 16, eu vou ler aqui para vocês, ó. Você tem uma Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo de número 19 e o 20 diz assim, ó. Paulo escrevendo sua carta aos Coríntios, como aquela igreja de Coríntios tinha muita dúvida, estavam até mesmo agindo contra a palavra de Deus, trabalhando ali, cultuando, adorando de maneira errada, Paulo vai corrigir aquela igreja. E essa correção serve para todos, porque a Escritura, né, como diz lá em Romanos, Paulo escrevendo nas Romanas, ele vai dizer, porque toda a Escritura, né, tudo aquilo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então aqui em 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 19 e o 20 diz assim, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós,
proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, veja, portanto, o corpo daquele que entregou a sua vida a Cristo, agora já não lhe pertence mais. Toda pessoa que entregou a sua vida a Cristo, toda pessoa que entregou a vida a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, o seu corpo não lhe pertence mais. O mesmo apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 2, o versículo de número 20, ele vai dizer assim, ó. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Paulo está dizendo, agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então aquele que entregou a sua vida a Cristo, seu corpo não lhe pertence mais. Seu corpo pertence a Cristo. E agora, Paulo está dando essa visão. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o mesmo apóstolo Paulo, ele vai dizer, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Em Romanos 6, 12, o apóstolo Paulo diz assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, o corpo daquele que entregou sua vida a Cristo não lhe pertence mais. Ele não pode agora deixar ser dominado pelas suas próprias compaixões, pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios desejos. Ele agora, a vida dele é para agradar o Senhor da sua vida, que é Cristo. Bem, há aqueles que procuram se defender usando versículos sem conhecimentos profundos deste versículo, né? Inclusive, nós vamos ter pessoas que vão dizer assim, mas lá no livro de Apocalipse está escrito, né? Desta forma, lá Apocalipse 19, 16, o texto diz assim, ó. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bem, então muitas pessoas vão dizer assim, mas pode fazer tatuagem que o próprio Jesus tatua a coxa. Eles usam este versículo aqui isolado, né? Mas quem usa esse versículo está usando sem conhecimento do versículo. Nesse texto, né, quem escreveu esse texto foi João, lá na ilha de Patmos. Nesse texto, João não está dando ênfase a nenhuma tatuagem. João está enfatizando a soberania de Jesus, né? João estava ali na ilha de Patmos, e João está ali escrevendo e enfatizando a autoridade e a soberania de Jesus sobre os imperadores romanos. João estava na ilha de Patmos, ele foi levado ali, né, durante o governo do imperador Domiciano. E esta frase, que no grego é basileus, basileu, kairo, kyros, kirum, era um atributo para o imperador, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. João está afirmando que somente Jesus é o Kyrios, né? Essa palavra que está escrito aí, né? Ali em Apocalipse 19, 16, essa palavra no grego, né? Significa o Kyrios, né? Que ele está dizendo, né? Então, esse Kyrios, João está dizendo que só Jesus é o Senhor. João não está dando ênfase aqui à tatuagem no corpo de Jesus, de maneira nenhuma, né? Esse texto aqui é literal. Então isso não dá margem para tatuagem, de maneira nenhuma, né? Então, o crente pode fazer tatuagem? O princípio é a identificação. Qual é o princípio? É a identificação. Muitas pessoas usam de argumento dizendo, mas na Bíblia, né? Como não podemos usar, de maneira nenhuma. Não temos como concordar que o texto lá de Levítico 19 dá margem contra ou a favor de uso de tatuagem. Então tem pessoas que vão dizer, mas na Bíblia não está escrito que não pode usar tatuagem. Mas na Bíblia também não está escrito que o crente não pode fumar. Ou que o crente pode fumar. No entanto, aquele que é convertido, nascido de novo, não fuma. Bem, o princípio é a identificação. Qual a motivação que leva a pessoa, no caso o crente, a fazer uma tatuagem? Qual é a motivação que leva uma pessoa que se diz convertida, nasceu de novo? Qual é essa motivação que leva essa pessoa a fazer uma tatuagem? Se um jovem decidir fazer
porque os amigos fazem, e isso contraria a vontade de seus pais, esse jovem está pecando. É pecado que ele está fazendo. Por que é pecado? Lá em Êxodo 20, 12, o texto diz assim, a Bíblia, ó. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então, se um jovem decide fazer uma tatuagem, e isso é contra a vontade dos pais, os pais não concordam, e ele decide fazer assim mesmo, está pecando, é pecado. Ele está desonrando os pais. Mas você pode dizer, mas isso está no Antigo Testamento. Não. O apóstolo Paulo, escrevendo lá no livro de Efésios, capítulo 6, se você tem uma Bíblia, eu vou ler do 1 ao 3, diz assim, ó. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Isso não apenas aplicado aos jovens, mesmo o casado, ele está morando já em sua residência, com a sua família, se ele vai fazer uma tatuagem, aquilo contraria os pais, também está pecando. Ele está desonrando os pais. Enquanto seus pais tiverem vida, você deve honrá-los. Enquanto você tiver vida, você deve honrar os seus pais. Então você está pecando. Aquele que faz uma tatuagem contra a vontade dos pais, está pecando. Essa motivação é a motivação errada. Essa motivação é a motivação de rebeldia, contrário à palavra de Deus. Aliás, eu até pedi, tem um irmão nosso que ele é advogado, eu pedi até uma orientação, talvez ele até coloque aí no Face, nos comentários. Em São Paulo, eu não posso dizer, eu não tenho como afirmar em todo o país, mas eu sei que em São Paulo, nós estamos em São Paulo atualmente, em São Paulo existe uma lei, né, que é proibido fazer tatuagem em menores de 18 anos, sem o devido conceito do pai. Por quê? Porque isso se torna lesão corporal. Então, se você tem um filho de menor e ele decide fazer uma tatuagem, você deve conversar. Isso é proibido, é contra a lei, porque isso é lesão corporal. Então, se um de menor decide fazer, ele está pecando contra os pais, está errando contra a sociedade. Bem, agora, tem uma escritora, a escritora Débora Bresser, diz que ao longo da história, ficou marcada como a tatuagem, né, ao longo da história, essa escritora, ela diz que a tatuagem ficou marcada como uma forma de expressão de grupo contra a cultura, como, por exemplo, os marinheiros, os presidiários, os veteranos de guerra, eles marcavam seu corpo, faziam tatuagem justamente contra a cultura, né? Você pode ir lá no livro, né? Essa escritora Bresser, Débora Bresser, ela vai escrever sobre isso. Bem, também tem um livro muito importante, muito bom, né? Para quem é professor de escola bíblica dominical, deve ler, pastores, né? Você que lida com jovens, você que lida com casais, né? O livro O Corpo Fala, o nome do livro é O Corpo Fala, né? A linguagem silenciosa da comunicação não verbal, né? O Corpo Fala Sem Palavras, é um livro muito bom. Bem, eu creio que muitos de vocês já ouviram falar, né? Muitos já ouviram falar, porque essa frase, principalmente que você que é professor, dá aula em escolas públicas ou até mesmo particular, você que é professor de EBD, né? Essa frase está aí. Meu corpo, minha regra. Né? Essa é a frase, né? Meu corpo, minha regra. É o jargão que norteia as decisões dessa geração. Meu corpo é minha regra. Você vai falar para a pessoa, não, mas o meu corpo é minha regra. Bem, Dostoiévski, né, um filósofo, escritor e filósofo, ele diz assim, se Deus não existe, tudo é permitido. Essa é a filosofia, a ideologia né, do humanismo, né, que impera hoje, né, após o iluminismo, né, o humanismo, e muitas, infelizmente, muitos estão tomando esse conceito. Então, Dostoiévski, ele vai dizer, né, se Deus não existe, tudo é permitido. Dostoiévski foi um escritor e filósofo russo, né? Essa ideia é contrária às escrituras.
É totalmente contrário às escrituras. É interessante que lá no livro de João, João 3, capítulo 3, versículo de número 30, o texto vai dizer assim, ó: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então é necessário que ele cresça, né? Que ele cresça e eu diminua. A tatuagem, ela atrai a atenção para o corpo e não para as virtudes da pessoa. Então, a tatuagem atrai a atenção para o corpo, para o exterior, mas nunca, jamais para as virtudes, né? E João Batista, né? João Batista, ele vai dizer, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Bom, tem um outro filósofo também, Jean-Paul Sartre, né? Um filósofo existencialista. O que é existencialismo? O existencialismo, né? Eles colocam em ênfase que o ser está acima da essência. Sartre afirmou que o homem nada mais é do que aquilo que ele faz em si mesmo. Então, para Sartre, o que é o homem? O homem é nada mais do que aquilo que ele faz em si mesmo. Bem, mas Jesus disse, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Né? Então Jesus diz assim, ó, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Não é as suas vontades. Você não vai seguir a Jesus fazendo as suas vontades, os seus desejos, de maneira nenhuma. Você nunca vai ser um discípulo de Jesus fazendo as suas vontades, se você não morrer para si mesmo. Aquele que quiser me seguir, diz, negue-se a si mesmo. Hoje, estão tatuando o corpo, copiando os jogadores de futebol, os artistas que estão no topo, né? Os cantores que estão em evidência estão no topo. Porém, Satanás levou Jesus no topo. Lá em Mateus capítulo 4, versículo de número 8, diz assim, ó. Se você tem uma Bíblia, Mateus capítulo 4, versículo de número 8, o texto vai dizer assim, ó. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então, Satanás levou Jesus no topo. Nem todos que estão no topo estão ali porque Deus os enviou. Então esse negócio de hoje, ficar fazendo tatuagem porque fulano está no topo, está em evidência. Nem todos que estão no topo foi Deus que levou. Põe isso na tua mente. Hoje muitos estão aderindo a uma antropologia. Meu corpo, minha regra. Isso é uma antropologia, né? É uma visão humanista, totalmente humanista. Meu corpo, minha regra. Se esquecem do que diz as Escrituras. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo de número 9, diz assim, ó. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, quem está dizendo isso? Ele está dizendo assim, vocês não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que não pertence a vós? Então, esse negócio de dizer assim, é meu corpo, minha regra, o corpo é meu, posso fazer, posso marcar, posso fazer tatuagem, o corpo não te pertence, o corpo não é seu. Você está enganado, o corpo não é seu. Isso para crente e não crente. Você não é dono do seu corpo. Todo ser humano, crente ou não crente, só vivem porque há algo de Deus que os mantém em vida. Um dos livros mais antigos, embora não está em ordem cronológica, o livro de Jó é o mais antigo. E se você tem uma Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 34, versículo de número 15, versículo de número 14 e o 15, diz assim, ó. Se ele pusesse o seu coração contra o homem, e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Então o corpo não é seu, o corpo não te pertence. Isso para crente e para descrente. A pessoa só vive porque há algo de Deus nele, né? Há algo de Deus que o mantém em vida. Então o corpo não é seu, não é seu. Essa lógica falsa, meu corpo, minha regra, parte de um pressuposto de que Deus não existe. Então Deus não existe, então eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Né? Deus não existe. O corpo é meu, eu posso fazer o que quiser do meu corpo. Bem, não é. Seu corpo não é seu, não te pertence. Principalmente, mesmo os crentes, mesmo descrente, Jó deixa bem claro aqui. Se Deus tirar o fôlego de vida que é em você,
volta para o pó, essa matéria não é seu, não te pertence. E aquele que já entregou sua vida a Cristo, o corpo já não te pertence mais. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, a tatuagem glorifica a Deus? Vai glorificar a Deus? Bem, Jonathan Edwards, né, um grande pastor puritano, ele diz assim: a resolução do cristão é viver para Cristo e nada mais. Então ele está dizendo, a resolução do cristão é viver para Cristo e nada mais. Somos mordomos de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, diz assim, ó. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, o que são dispenseiros? Mordomos. Nós somos mordomos daquilo que é de Deus. Estamos aqui cuidando daquilo que é de Deus. O corpo não é seu. E ele está dizendo que importa que seja fiel. Fiel a quem? A Ele. A Ele, né? No mesmo livro, 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 20, a parte B do versículo diz assim, ó. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o que você deve fazer no seu corpo é algo que glorifique a Deus. Você tatuar o teu corpo, isso glorifica a Deus? Isso traz algo de proveito para o reino de Deus? Que você deve apresentar por meio do seu corpo? São atitudes de uma pessoa convertida a Cristo. De um novo nascimento. Frutos do Espírito Santo. E isso vem de dentro, não é de fora. Não é de fora, vem de dentro. Então você tatuar o seu corpo como se isso não tivesse nenhuma consequência, não se engane. Agora, precisamos também entender que pessoas que outrora fizeram tatuagem nas suas ignorâncias e não conheciam a Cristo, no momento que ela compreende a palavra ali, ela é levada pelo Espírito Santo ao arrependimento, amém, ela se converte a Cristo, o que ela fez na sua ignorância, acabou, está apagado. Agora ela é uma nova criatura. Ela não vai viver mais de modo a tomar a forma deste mundo, a se moldar com as coisas do mundo. Né? O cristão, o crente, não precisa de ser igual ao mundo. É o mundo que tem que olhar para o crente e ver a diferença e desejar essa diferença na vida dele. Agora, quando a pessoa, mesmo alguns que outrora confessaram uma fé em Cristo e porventura, por algum motivo, né, caíram nesse engano, nessa tentação, nesse engano, nesse falso engano, né, o meu corpo é minha regra, e fizeram tatuagem, né, nós, de maneira nenhuma, devemos julgá-las e condená-las ao inferno. Nós não podemos fazer julgamentos precipitados. Cabe a nós admoestá-las, ensiná-las, orientá-las com amor. Paulo escrevendo sua carta ao 2 Timóteo, lá, a segunda carta aos Timóteos, no capítulo 2, o versículo de número 25, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então nós precisamos sentar com essas pessoas e ajudá-las a compreendê-la, o que ela fez não condiz com a verdade, não condiz com a vontade de Deus, mas corrigi-la com mansidão, levá-la ao entendimento profundo do que diz as Escrituras e não condená-las. Não dizer para aquelas pessoas que elas não pertencem mais ao reino de Deus. Quantas pessoas não fazem tatuagem, mas estão com o coração todo manchado em cima do altar? Mentirosos, presunçosos, gananciosos. Estão em cima do altar. Não fizeram tatuagem no corpo, mas o coração está podre, julgando os outros, condenando os outros, sendo instrumento que afasta as pessoas de Cristo, do verdadeiro da salvação. Então, não é desta maneira que nós vamos ajudar, não é condená-las. As pessoas que fizeram tatuagem no seu corpo, elas devem ser abraçadas, ajudadas, entender qual foi a motivação que levou aquilo, qual foi a motivação que levou essa pessoa a cometer este erro, que com certeza não lhe fará bem. Não lhe fará bem. Você pode ser jovem hoje
e fazer uma tatuagem muito bonita, que você pode achar que é bonito, seus amigos podem admirar. Mas quando você chegar a 70 anos, essa tatuagem vai ser vergonha para você. Você imagina você tatuar uma flor no teu corpo e com 70 anos está tudo enrugado, parecendo que jogaram soda no pé da flor. Você vai se sentir vergonhoso. É ridículo, é ridículo. É ridículo. Não fica bem. Você vai sentir nojo daquilo. Hoje você pode achar bonito porque você está vendo os artistas, seus amigos. Mas quando você chegar aos seus 60, 70 anos, você vai se envergonhar daquilo. Aquilo vai ser ridículo no seu corpo. Então não faça isso. A tatuagem não convém. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E essa regra, né, esse jargão humanista, meu corpo é minha regra, não é. Não é. As escrituras nos garantem que o corpo não é seu. Mesmo os descrentes. Olha o que está escrito no livro de Jó. O livro mais antigo das escrituras. Né? Temos o livro de Jó, capítulo 34, versículo, eu vou repetir, 14 e 15. Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria ao pó. Então o corpo não é seu. Sinto muito esses pastores, líderes que defendem que você pode fazer tatuagem que não tem nada a ver. Eu vou fazer aqui uma observação. A pessoa que tatuou o corpo e chegou na igreja com o corpo tatuado, mas ela se converteu, se tornou uma nova criatura, nada impede dela assumir o ministério, de estar frio no trabalho, nada impede ela nova criatura, nasceu de novo. Ela não tem mais aquele desejo carnal, nada impede. Agora, apoiar, hoje tem pastores, líderes, dizendo que não tem nada a ver, leia a Bíblia. Leia toda a Bíblia, não fica pegando um versículo isolado para defender sua falsa tese. Né? Meu corpo é minha regra, eu faço o que quiser, não é pecado fazer tatuagem. Me diz onde, tem muitos que falam assim, me fala na Bíblia onde está escrito que não é pecado fazer tatuagem. Está escrito também, onde está escrito na Bíblia que você não pode fumar? Mostra um versículo que está escrito que você não pode fumar. Mas você não fuma. Você não fuma. Então não fica usando de argumento falso. Né? Infelizmente aí tem muitos pastores, muitos líderes aí na televisão, fazendo debate, colocando em debate, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Deixa eu te falar uma coisa para você, você não será julgado por meio desses líderes. Você será julgado por isso aqui, ó. Amém, Jesus. Por isso aqui. Todo aquele que se converteu a Cristo, ele é nova criatura. Teu corpo é templo do Espírito Santo. É interessante que, eu não me lembro agora a frase, mas eu vou colocar no Face. Tem uma frase que a pessoa pinchou, ela fez essas pichação horríveis que faz hoje em dia, né? Engraçado que as pessoas fazem, elas acham ruim, feio, pichação. Se picharem em sua casa, você não gosta. Agora você pode pichar o templo de Deus, né? Então teve alguém, numa dessas pichação, escreveu lá, não pinche o templo de Deus. Aí você vê líderes, pastores apoiando que você pode fazer tatuagem no seu corpo. Seu corpo não te pertence. Aquele que recebeu a Cristo, entregou a vida para Cristo, não pertence mais à sua vida. Pertence àquele que te salvou e é Senhor. Amém. Se ele é Senhor, você é mordomo. E o mordomo tem que cuidar daquilo do seu Senhor. Então cuide bem desse corpo. Você não necessariamente precisa de fazer tatuagem. Você não precisa de mostrar para as pessoas que você é igual às demais. Mostre às pessoas que você é um servo de Cristo. E um servo de Cristo não precisa tatuar o seu corpo. O servo de Cristo precisa de mostrar para as pessoas o fruto do Espírito Santo. Isso vem de dentro. Então você não necessariamente precisa fazer tatuagem. E dizer que tatuagem não é pecado, eu volto a dizer. Você que é jovem, você que é adulto, seja o que for. Se a tua motivação de fazer tatuagem contraria seus superiores, seja lá quem for, é pecado. Você está pecando, é rebeldia. Então, eu espero que esta mensagem tenha contribuído com muitos. Sei que vai haver muitas pessoas que não concordam, mas nós não nos importamos com os pensamentos alheios, com o que as pessoas acham que é certo ou errado. Nós nos importamos com a verdade, e a verdade é Cristo, é a palavra de Deus. Ela é a verdade absoluta, não é relativismo, não é relativismo, ela é totalmente absoluta. Então a palavra de Deus diz que o meu corpo, o seu corpo, você que entregou a sua vida a Cristo, não te pertence.
Foi comprado, foi pago com sangue na cruz. Glória, aleluia. Sangue na cruz. Não foi para tatuar você. Foi para te livrar do pecado. Te livrar da morte. Te dar vida e vida eterna. Pense nisso. Eu quero orar por você. Ó Deus, eu te agradeço. Sim, Senhor. Por a tua palavra. Fortalece essas pessoas que outrora fizeram tatuagem e hoje tem em sua mente como se fosse um sentimento de culpa. Mas a tua palavra diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e diz que tudo se fez novo. Então que essas pessoas possam viver em novidade de vida, apresentando frutos genuínos de uma pessoa nascida de novo, gerada pelo Espírito Santo. Ó Deus, também eu peço por essas pessoas, principalmente os jovens, que infelizmente estão sendo influenciados por esta maldita ideologia, meu corpo é minha regra. Que venha cair por terra, Senhor. Que tua palavra prevaleça. Que possam compreender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós não precisamos de nos moldar ao mundo, nem fazer as mesmas coisas que o mundo faz, porque o mundo já não nos pertence. Nós não somos do mundo. Então eu te peço, Senhor Jesus, que esta palavra venha fortalecer a muitos. Em nome do teu Filho amado Jesus. Deus te abençoe. Mais uma vez nós queremos agradecer a cada um de vocês. Queremos agradecer por esses 5 anos de Pilares da Edificação. Nós iniciamos essa página, Pilares da Edificação, numa época muito difícil da humanidade. Nós estávamos na igreja e a igreja onde nós estávamos foi uma das primeiras a fechar devido ao número de pessoas, mais de 4 mil membros. E muitas pessoas nos procuraram, quantas pessoas parentes, desesperados, devido à pandemia, quantas pessoas morrendo. E em oração pela madrugada, Deus colocou no nosso coração, Deus falou comigo muito forte, fazermos uma página exclusivamente para pregar e ensinar a palavra de Deus e fortalecer vidas. Nós cremos que durante esses 5 anos, muitas pessoas têm sido fortalecidas. Durante esses 5 anos, nós estivemos em muitos lugares, fazendo culto nas casas. Quantas pessoas se converteram a Cristo, quantas pessoas desceram as águas por meio de Pilares da Edificação. Nós saímos daqui, fomos para João Pessoa, fomos no Guarujá, fizemos culto, Natal, Juarez Távora, Campina Grande. Quantos lugares, Deus tem nos abençoado. Tudo isso com o propósito de abençoar vidas. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Continue nos ajudando. Cada vez que você compartilha uma mensagem, vidas são impactadas. Nós iniciamos Pilares da Edificação com 4 pessoas. Hoje tem mensagens nossas que só de compartilhamento chega a mais de 350 compartilhamentos. Glória a Deus. Tudo isso é o agir do Espírito Santo, não somos nós. Nós decidimos fazer a vontade de Deus, levar a palavra de Deus e abençoar vidas. Deus te abençoe. E orem por nós.